paz do Senhor esteja sobre todos nós. Continuemos então aquilo que estamos há algum tempo fazendo. Lendo, estudando, falando, ouvindo o que Ramatiz tem a nos dizer. A pergunta sobre a mediunidade nas crianças. Mas não existe crianças médiuns cuja mediunidade avançada lhes permite superar as atividades mediúnicas dos próprios adultos? Ramatiz. Dissemos há pouco que a mediunidade é como uma flor, exigindo cultivo só no momento propício do seu desabrochar. É óbvio que a criança, quando portadora de fenômenos incomuns, devido à faculdade mediúnica espontânea, ela os exerce como um fato inerente à sua própria pessoa, mas sem sofrer angústias e aflições. Tal como ela ri, canta e salta, também os produz sem esforço e expanso. Para si, é manifestação natural da sua própria constituição ancestral. É acontecimento que ela não discute nem guarda prevenções, pois até as considera próprios da criatura humana. Muitas crianças narram acontecimentos miraculosos sem demonstrar espanto ou receio, mesmo nas visões psíquicas que elas identificam, ainda as consideram como um fato natural à sua existência física. Em consequência, depois de adultas, terminam por relacionar os fenômenos medianímicos que viveram espontaneamente na infância, ligando-os então aos postulados doutrinários do Espiritismo, mas sem considerá-los indesejáveis ou frutos de distúrbio mental. Aliás, o intercâmbio mediúnico é serviço de grave responsabilidade espiritual e, sem dúvida, de pouco sucesso, quando entregue ao menino ou à menina, que ainda vive sonhos românticos e impulsos festivos sem os compromissos próprios dos adultos. Evidentemente, não se recomenda entregar a direção de fatigante indústria ao menino impulsivo ou o comando da cozinha de um pensionato à menina que ainda se preocupa com as bonecas. Então, foi mais do que falado, mais do que explicado esse assunto sobre mediunidade nas crianças. Vamos ver então, também um negócio que também precisa ser falado e explicado, que é considerações sobre as sessões mediúnicas no lar. Que nos dizeis dos trabalhos mediúnicos que são realizados exclusivamente nos lares, em vez de o serem nos centros e nas instituições espíritas? Há algum inconveniente ou prejuízo nisso? O que realmente atrai os bons espíritos é a conduta moral, a harmonia psíquica das criaturas, e não os recintos onde sejam realizadas as sessões mediúnicas. Mas não é muito conveniente efetuarem-se os trabalhos mediúnicos no ambiente doméstico, salvo
as reuniões de estudos evangélicos ou doutrinários espíritas, em intercâmbio com os espíritos benfeitores e esclarecidos. As vibrações da oração e o assunto sublime do Evangelho de Jesus são balsâmicos e confortadores, podendo beneficiar os próprios desencarnados aflitos e perturbados que ali compareçam sob o controle das entidades superiores. Os trabalhos mediúnicos, liderados pelos temas evangélicos no recinto doméstico, são do gosto dos espíritos bons, que tudo fazem para manter a harmonia e o entendimento cristão entre os seus moradores. Os próprios miasmas psíquicos que se conquistam durante o dia no ambiente do lar, atraídos pelos desentendimentos comuns da família, desintegram-se sob o impacto vigoroso da prece, da força crística que se evola do culto aos ensinamentos de Cristo Jesus. Mesmo que se dê muito valor ao fenômeno mediúnico, que impressiona, deslumbra ou convence, mas nem sempre converte, a reunião no lar não pode prescindir da oração e da leitura do Evangelho do Mestre, em cujos clarões alimentam-se os postulados do Espiritismo. Ninguém ainda doutrinou o homem de modo tão fácil e compreensível quando Jesus, cujos ensinamentos da mais alta filosofia espiritual exerceram seus efeitos terapêuticos até nos corações empedernidos. As sessões espíritas no recinto doméstico, desde que se oriente pela palavra do sublime amigo, transformam-se em extraordinários recursos de doutrinação espiritual para os infelizes espíritos perturbados, embora eles sejam dispensados de falar diretamente pelos médiuns. Porventura, as sessões mediúnicas de doutrinação e esclarecimento de sofredores realizadas nos lares produzem efeitos tão positivos como os que se obtêm nos centros espíritas. Os trabalhos mediúnicos no seio da família beneficiam grandemente os próprios parentes desencarnados, que porventura ainda se encontram em dificuldades no além e precisam ser assistidos no próprio ambiente onde viveram fisicamente. Mas nem sempre é conveniente promover no lar o desenvolvimento de médiuns, o tratamento de obsessores e o intercâmbio com as falanges perturbadoras ou vingativas. As crianças, principalmente, são as mais sensíveis aos fluidos mórbidos, deletérios ou agressivos que os espíritos sofredores e perturbados disseminam no ambiente doméstico depois do intercâmbio mediúnico. Elas ficam desassossegadas, impertinentes, temerosas, pois o seu perispírito, ainda bastante deslocado do corpo físico, sofre com mais violência os impactos mórbidos do mundo astral. É evidente que a criança também possui o seu protetor espiritual atuando do lado de cá e que a protege desde o seu despertar até proporcionar-lhe o sono tranquilo. Mas, contudo, não é sensato sobrecarregar o trabalho e a vigilância dos guias pela atração imprudente de fluidos repulsivos ou doentios dos espíritos perturbados.
Os chamados quebrantos, torpores musculares e prostrações hepáticas, muito comuns nas crianças em sua primeira infância, nem sempre são frutos dos fluidos nocivos dos encarnados. Não raro, trata-se da absorvência do fluido ruim que ainda flutua no ambiente doméstico, depois da sessão agitada e mórbida, na qual comunicaram almas sofredoras, desatinadas ou rebeldes. Malgrado o esforço e a abnegação dos guias para dissolverem, em tempo, os coágulos fluidos que às vezes permanecem à altura do cerebelo, da região cardíaca ou hepato-intestina dos pequenos seres. O seu padrão vibratório mais sutil os impede de exercerem uma ação direta mais eficiente. Então recorrem à intuição, aconselhando os encarnados a se socorrerem de passos ou benzimentos, corta-fluido, com os entendidos e principalmente com as vovozinhas ainda espíritas em desmanchar o quebrante ou mal olhado. Depois da sessão mediúnica de doutrinações de espíritos sofredores ou rebeldes, os seus fluidos mórbidos pairam estagnados no ar e ali ficam por algum tempo, até serem dissolvidos pela frequência espiritual superior da família, ou então expulsos pelos técnicos do lado de cá. Desde que é preciso higienizar o ambiente onde os espíritos de natureza superior farão do seu intercâmbio mediúnico a fim de evitar-se a saturação fluídica nociva, é evidente que depois dos trabalhos no lar, angustiosos, violentos, agressivos, de entidades da sombra, ainda se torna mais urgente limpá-los de fluidos e miasma que pode enfermar os seus moradores. Então, foi muito bem explicado, gente. Muito bem explicado. O porquê que não pode ser realizado. Há lugares próprios para isso. Ah, mas é longe. Ah, porque no dia que tem trabalho eu não posso. Ah, é de noite, tem que ver minha novela. Tudo assim, gente. Não estou mentindo. Eles encontram dificuldades em tudo quando se diz respeito a essas necessidades. Quando se diz respeito que tem que se tomar um rumo, né, para eles, para seus familiares. Então, até outro momento, que Deus ilumine a todos nós.